Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje a gente vai tratar de um assunto chamado de alienação fiduciária. Alienação fiduciária, tá? Alienação fiduciária, muito utilizado esse tipo de garantia, principalmente na venda, né, de financiamentos aí de carros, né? Carros, motos e assim por diante. Um assunto importante, um assunto fácil, um assunto aí que eu tenho certeza que você não vai errar. Vem comigo, né? Vamos explicar aqui a alienação fiduciária. Faz parte de quê? O que é alienação fiduciária? É uma garantia bancária. Garantia serve para quê? Para dar segurança ao banco de suas operações, porque o ativo do banco é dinheiro. Então tem que ter o quê? Uma garantia, né? Vem comigo. É um contrato na qual o devedor transfere ao credor a propriedade de bens para garantir o pagamento de dívida com a condição de tornar a ter a propriedade do bem quando liquidar a dívida, né? E aí, professor, vamos lá. Eu quero exemplos muito utilizados em carros, né? Hoje nós sabemos que a nossa economia hoje tem uma parcela significativa aí de impulsionamento devido às operações aí automotivas, aí eu incluo caminhões, carros, motocicletas, né? E claro que as pessoas elas recorrem aos bancos para buscarem esse financiamento, tá? Buscarem esse financiamento. Todos os dias todos os bancos fazem esse tipo de operação, né? Professor, como é que funciona? Vamos lá, você já deve se deparado com uma situação. Você vai lá comprar uma moto, né? Você vai lá, você compra uma moto, você paga uma entrada, tá? Você sai na moto e lá no documento da moto, né? Lá no documento da moto, né? Aqui, ó, tá certo? No documento da moto, tá você aqui, né? Descrição você. E no finalzinho aqui, temos observações. Que esse cara aqui é o gravame, né? Esse gravame aqui diz que tem uma alienação fiduciária, tá? Tem essa alienação fiduciária. Você aqui, ó, você tem a posse da moto, você vai usufruir da moto. Então, esse carinha aqui, ele é feito com alienação fiduciária. E aí, prof, eu quero aprender esse cara, você vai aprender. E vamos estudar na fonte, né? Olha só, a alienação fiduciária está previsto aqui, está previsto aqui no decreto Decreto-Lei 911 de 69, né? Tá? 911 de 69. Nós temos duas legislações em relação à alienação fiduciária, tá? Então, eu vou voltar aqui para vocês colocarem aqui. Então, a alienação fiduciária, tá? A alienação fiduciária, ela serve tanto para os bens móveis quanto os bens imóveis, tá? Somente com essa informação aqui você vai acertar diversas questões de prova. Sobre bens móveis, nós temos aqui, tá, o Decreto-Lei 911 de 69, ok? É o quê? É o que vai regulamentar a alienação fiduciária para os bens móveis, né? E para os bens imóveis, nós temos uma lei específica que a gente vai abordar aqui este assunto para vocês. Bacana? Então vem comigo. Mas olha só, o conceito dos bens móveis para os conceitos dos bens imóveis é o mesmo da alienação fiduciária, tá? Você vai ter que saber quem que é o credor, quem que é o devedor, quem que tem a posse direta, indireta, a propriedade e assim por diante, né? Então vem comigo aqui, vamos lá. Decreto 911 de 69, artigo 1º. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor, tá? Transfere ao credor. Então, eu vou colocar duas pessoas aqui, gente, ó. Vou colocar aqui o banco, ok? Esse aqui é um esqueminha, é um mapa mental, você tem que saber. E nós temos aqui o cliente, tá? Quem que é o banco? O banco vai ser um cara chamado de credor. Se o banco é o credor, o cliente vai ser o devedor. Bacana? O que acontece, né? O banco, ó, aqui é o bem, tá?
é o bem negociado, tá? É uma operação de garantia. Aí essa garantia, nós vamos ter aqui duas responsabilidades. Do banco e nós vamos ter do cliente, tá? Ok. Comigo. A alienação fiduciária, que é essa operação que estou descrevendo para vocês, em garantia, é a garantia, transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada. Então, está aqui, ó. O que é o domínio resolúvel? O domínio resolúvel é a propriedade. Ou seja, lá no cartório, vamos dizer assim, vai ter como dono desse imóvel, quem que é? Vai ser o credor, o banco, né? E o banco, ele vai ter um cara chamada de posse indireta, né? Vou falar um pouquinho de posses. Deixa eu só montar aqui o nosso esqueminha para você aprender. De novo, a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel, a propriedade e a posse indireta da coisa móvel alienada. Qual que é a coisa móvel alienada? É esse cara aqui, ó. Isso aqui é a coisa, tá? Isso aqui é a coisa, o bem. Independentemente da tradição efetiva. O que é tradição, professor? É a entrega oficial, entendeu? É a entrega. Vai dinheiro, vai documento, vem bens. É a entrega, tradição. Tornando o alienante, o devedor. Então, o devedor aqui, ele é o alienante. Alienante. Então, o cliente aqui é o alienante, né? O alienante, o devedor, o possuidor direto. Então, o cliente, ele vai ser o cara que vai ter o tal da posse direta. Prof, por que você está falando isso? Porque eu já vi várias questões de prova que o cara manda posse direta, posse indireta aí sobre alienação fiduciária, né? Ok. E depositário com todas as responsabilidades e mais encargos que ele incumbe de acordo com a lei civil penal. Então, o cliente aqui, ele vai ser o depositário. Ele vai ser o depositário. E esse depositário aqui, ele vai assumir os encargos mais as responsabilidades. Pronto, está aqui. Isso que você tem que saber. Tá? Isso tem que saber. Então, isso aqui é o quê? É um mapa mental da alienação fiduciária. Professor, aqui está colocando o quê? Coisa móvel. Tudo bem. Nós vamos ler que existe a coisa imóvel também, né? Mas é o mesmo sistema, né? Vamos cá. Então, o banco é o credor, tá? Ele vai emprestar o dinheiro para o cliente comprar esse bem, tá? E esse bem, ele vai o quê? Lastrear essa garantia, é a coisa. Então, o banco é o credor, o cliente é o devedor, o alienante é o credor, né? A coisa móvel alienada, tá? Então, vem comigo aqui, né? Alienação fiduciária. O banco, esse bem, ele obrigatoriamente vai ter que ser registrado essa operação. O banco vai ter a propriedade desse bem e ele vai ter a posse indireta, tá? Vai ter a posse indireta. Posse direta e indireta é um assunto do direito civil, lá o direito das coisas, né? Então, o direito das coisas. Então, existe a posse direta e a posse indireta. Então, a posse direta, tá? É quem? Posse direta. Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo
para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! É aquele cara que está usando bem, ou seja, é o depositário, é o cliente. Então, o cliente, ele detém aí a posse direta, tá? E o depositário aí. Então, pronto, fechou. Então, esse aqui é o mapa mental que nós temos. Por favor, copiem esse mapa mental aqui, tá? Copiem esse mapa mental aqui, que isso aqui, com isso aqui você consegue matar todas as questões de alienação fiduciária, tá? Pode vir questão fácil, pode vir questão difícil, que você não vai se apertar. Bacana? Ok, vamos apagar esse cara. Claro que você já copiou, né? Se não copiou, volta um pouquinho aí o vídeo, né? Dá um pause e copie isso, cara. Isso aqui é muito importante para você fixar o conteúdo, tá? Ótimo, né? Professor, quer mais? Parágrafo, artigo 1º, vem comigo aqui. Parágrafo 1º, preste atenção aqui. A alienação fiduciária somente se prova por escrito. Então, a alienação fiduciária tem que ter um documento provando isso, cara, tá? E seu instrumento, ou seja, o documento, que pode ser público ou privado, qualquer que seja o seu valor, qualquer valor que seja a operação da alienação fiduciária, será obrigatoriamente arquivado. Olha só, arquivado por cópia ou microfilme no registro de títulos e documentos do domicílio do credor, sob a pena de não valer contra terceiros e conterá, além de outros dados, os seguintes. Ok, né? Então, o parágrafo 1º, ele colocou o quê? Um requisito de formalidade da operação. Bacana, tá aqui, vem comigo. O que deve constar nesse arquivamento ou cópia do registro lá de títulos e documentos? Vem cá comigo. A. O total da dívida ou sua estimativa. O local e a data do pagamento. A taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida. E, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária com indicação dos índices aplicáveis. D. A descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. Bacana, né? Ok. Entendeu? Ótimo, não é só os requisitos. Agora a gente vai fazer um exercício, preste atenção nesse exercício, muito importante esse cara aqui. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. Em relação à alienação fiduciária, é correto afirmar que, olha só, alienação fiduciária. Olha o comando aqui da questão, né? Alienação fiduciária. É correto afirmar que A. O devedor não pode utilizar o bem dado em garantia
Gente, o devedor não pode utilizar o bem dado em garantia. Pelo contrário, o devedor utiliza o bem dado em garantia. A alienação fiduciária, você tem que lembrar o quê? Você tem que lembrar que o bem é dado em garantia, tá? A propriedade é transferida ao credor, e você vai ter a posse direta, ou seja, você vai poder o quê? Utilizar o bem. Logo, a alternativa A está super errada. B, a propriedade do bem é dada em garantia, correto, né? É transferida ao devedor, errado, né? Devedor é quem deve, o cliente, é transferida ao credor. Olha aí, professor, então está falsa, né? Ok. C, o contrato conterá a descrição da coisa objeto da transferência, verdadeiro, com elementos indispensáveis à sua identificação, correto. Professor, onde que está escrito esse cara aqui? Ó, Decreto-Lei 9911/69, lá no seu artigo 1º, né, parágrafo 1º. Então está aqui a fundamentação disso. Então está verdadeiro, ok? Ah, professor, foi fácil, mas calma, vem comigo aqui. A dívida será considerada quitada, mesmo que o produto da venda do bem dado em garantia seja inferior ao emprestado negativo, né? Não tem nada de inferior ao valor emprestado, tem que ter liquidação correta. Letra E, deve ser celebrada, ó a palavra aqui, deve ser celebrada por instrumento público ou particular e ser registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do credor, ok? E aí, prof? Aí eu vou perguntar para você, que aí você que está estudando de madrugada, você aí que está se esforçando nesse curso, você aí que está ficando competitivo, né? Eu vou perguntar para você claramente aonde que está o erro do item E. Eu vou ler de novo para você. Deve ser celebrada por instrumento público ou particular a ser registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do credor. Pô, professor, na sua aula eu vi um negócio sobre isso aqui. Vem comigo, presta atenção. Olha só como a vantagem daquele aluno que estuda diretamente na fonte, né? Não fica com blá, 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 né? Ó, esse aqui é o parágrafo 1º do Decreto-Lei 911, né? 911 de 69. Ó, a alienação fiduciária somente se prova por escrito, ou seja, por um documento, um contratozinho. Esse é o instrumento, esse contratozinho, né? Esse é o instrumento, ok. Público ou particular, bacana. Qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado por cópia ou microfilme. Será obrigatoriamente arquivado por cópia ou microfilme no registro de títulos e documentos do domicílio do credor. Vamos para a questão aqui. Deve ser celebrado. Deve ser celebrado. Não é celebrado por instrumento público ou particular, tá? Tá certo? E ser registrado, não é ser registrado. A cópia deve ser arquivada no cartório de títulos e documentos do domicílio do credor. Do domicílio do credor. Então, o erro está aqui, ó, tá? Obrigatoriamente ser arquivado por cópia, né? Arquivado por cópia, né? Não ser celebrado por escritura, porque você vai celebrar uma escritura é caríssima no cartório, né? Ou seja, gabarito super correto, questão top de linha, tá? Uma questão como essa aqui, uma questão que enriquece nosso curso, que engrandece seus conhecimentos. Gabarito, letra C, tá? E aí, prof? Daí eu disse para vocês, tá, que você deve saber que a alienação fiduciária pode ser tanto para bens móveis quanto bens imóveis, né? Eu esqueci o nome de um aluno, com certeza ele vai estar aí, ele vai lembrar, tá? Ele vai lembrar, ele mandou uma apostila esses dias aí, e eu até me perdi, porque eu estou recebido aí, graças a Deus, bastantes mensagenzinhas no WhatsApp, né? Mensagens bacanas, né? E nessa apostila falava que a alienação fiduciária era apenas para bens móveis. Está errado. É bens imóveis também, tá? É bens imóveis também. Olha só. Alienação fiduciária de bens imóveis. Lei 9.514 de 97. Né? Segue o mesmo mapa mental. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa
imóvel mediante registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve como título. Então, isso aqui tem que ter a escritura. Com a constituição da propriedade fiduciária, dar-se o desdobramento da posse. Desdobramento da posse é posse direta e indireta, né? Tornando-se o fiduciante possuidor. Quem que é o fiduciante possuidor? Ele vai ter a posse direta, que é o cliente. E o fiduciário possuidor indireto da coisa da imóvel. Então, aqui ele está fazendo aquele mesmo esquema nosso, né? De posse direta e posse indireta. Então, isso aqui para provar para vocês, né? E aqui, professor, esse negócio aqui é cobrado em prova. Vem comigo agora alguns exercícios para fixar o conteúdo. PASA, CESP 2010, cargo de escriturário. Se uma empresa de construção civil, proprietária de um prédio, esse prédio aqui, nós sabemos que é um bem imóvel. Ok? Vender para um adquirente, ou seja, um cliente, um apartamento financiado diretamente pelo construtor, mediante assinatura de um contrato de alienação fiduciária. Qual que é a garantia em questão do comando? A alienação fiduciária. Vamos lá, vamos fazer o esqueminha, tá? Do bem, do imóvel. Então, o registro do bem imóvel, então, no registro imobiliário, o credor constará como proprietário fiduciário, o devedor como proprietário fiduciante. Neste caso, o fiduciante terá posse direta e o fiduciário será o possuidor indireto da coisa móvel. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Então, nós temos aqui a construtora. Deixa eu colocar certinho aqui, bonitinho aqui para vocês aqui, né? Então, temos a construtora e nós temos o cliente, tá? Estes dois caras, né? Aqui fizeram um APzinho legal. Colocou esse APzinho em garantia. A construtora vai ser a credora. O cliente vai ser devedora, não é isso? Aí nós temos aqui duas responsabilidades, né? Da construtora e nós temos do cliente. A construtora, duas, né? Ela vai ser a proprietária e vai ser proprietária, né? Vai ser a proprietária. E nós temos aqui... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Clique lá.
cara que vai ser o quê? Aqui vai ser proprietária. Deixa eu anotar aqui certinho. Proprietária. E vai ter a posse indireta. O cliente aqui vai ter a posse direta, porque vai usufruir do bem. Ok? E vai ser o depositário. De novo, vamos ler agora, canetinha vermelha. Ser uma empresa de construção civil proprietária de um prédio, ok? Vender para o adquirente um apartamento financiado diretamente pelo construtor, mediante assinatura de contrato de alienação fiduciária do bem imóvel. Parou, tá? Bem imóvel, ok. Primeiro, bem imóvel, cabe esse tipo de garantia? Cabe. Então, o primeiro comando aqui está certo. Vamos lá. Então, o registro imobiliário, ok? O credor, que é a construtora, constará como proprietário fiduciário. Está aqui, ó, proprietário fiduciário, ok? E o devedor, quem que é o devedor? É o cliente, como proprietário fiduciante. Então, ele vai ser o fiduciante, correto. Neste caso, o fiduciante, ok, o devedor, terá a posse direta. Opa! E o fiduciário, possuidor, indireto, construtora, né? Só para completar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Esse cliente aqui, ele vai ser o fiduciante, ok? E a construtora vai ser o fiduciário. Olha aí, fiduciário. Ou seja, o cara que fez essa questão, ela fez a questão corretíssima, né? Entenderam? Tá, entenderam? Se não entendeu, volta de novo a explicação. Você tem que colocar o esqueminha aqui, cara. Colocou o esqueminha, seguiu esse roteiro, esse cara deve estar para vocês aí, tá certo? Vai lá, tá? Pessoal aí que tem meu WhatsApp aí, pega esse esqueminha aqui, ó, faz bonitinho no computador, manda para mim que eu vou gravar um vídeo para você, tá? Bacana? Então aí, viu? Ótimo, né? Ou seja, gabarito super correto esse gabarito aqui. Uma questão importante, uma questão que enriquece bastante a nossa aula, né? Olha aí. Então, gabarito correto, né? Gabarito correto. Eu digo para vocês o seguinte, cara. Cara, eu vejo muita pessoa aí tentando explicar isso, cara, e isso aqui não é... O cara tem que saber, cara. O cara tem que conhecer dois conteúdos aqui. Ele tem que conhecer primeiro, tá certo? Ele tem que conhecer primeiro conhecimentos bancários. E tem que conhecer direito civil. Senão, não vai para frente, não. Correto, vamos para frente. Basa CESP 2010, cargo de escriturário. Na alienação fiduciária, de um bem móvel, agora aquele que é um bem móvel, né? Ok. Primeira coisa, gente, alienação fiduciária, cabe bem móvel? Cabe. Perfeitamente identificável, ok. O devedor alienante não é o proprietário do bem alienado, embora tenha sua posse diretamente. Ele torna-se titular pleno do domínio do bem somente após a liquidação do financiamento no qual o bem tenha sido oferecido como garantia. E aí, professor, vamos lá de novo, né? Na alienação fiduciária do bem imóvel perfeitamente identificável. Então, vamos colocar o cara aqui, ó. Vou colocar aqui o banco, ok? O banco, ele é o credor. Nós vamos colocar aqui o cliente. O cliente, ele é o devedor. Ah, professor, de novo, cara. Você não pode ter preguiça não, cara. Você não quer passar no concurso? Esse cara aqui vai ser o bem. No caso, o bem móvel, né? Aí o banco, tá? Isso aqui é a garantia da operação. O banco e o cliente. O banco, ele vai ser o proprietário. E ele vai ter um cara chamado de posse indireta. O cliente, ele vai ter a posse direta
e ele vai ser o depositário. Lembrando para vocês que o depositário ele tem a obrigação de encargos e mais responsabilidades. Encargos de pagar tudo, claro, e responsabilidade de pagar para o PTU, IPVA, tudo, cuidar da coisa, né? Cuidar do bem. Agora vem comigo aqui. Na alienação fiduciária de um bem móvel, perfeitamente identificável, ok? O devedor, que é o cliente, não é o proprietário do bem alienado. Parou? Ó, não é ele não é o devedor, não é. Quem quer é o banco. Tá certo, então tá verdadeiro esse comando aqui. Embora tenha sua posse diretamente, devedor, posse direta. Verdadeiro esse comando aqui. Ele se torna-se titular pleno do domínio do bem somente após a liquidação do financiamento no qual o bem tenha sido oferecido como garantia. Correto, ele cumpriu sua obrigação, ele vai ter, cumprindo a obrigação, o cliente vai ter a posse direta e vai ser o quê? O proprietário, né? Some a figura do banco nessa estrutura. Mais uma questão absolutamente correta, mais uma questão aqui que ajuda o aluno. Isso aqui é um tipo de questão, cara, papo reto, cara. Se o cara não estudar, ele não faz isso aqui. Ele não consegue acertar uma questão como essa na prova de concurso, cara. Pode ter certeza disso. Ele não consegue acertar uma questão de concurso. Ok? Gabarito correto. Banco do Brasil, Sesgran Rio, escriturário. Devido à grande exposição do risco de crédito, os bancos precisam utilizar meios para garantir suas operações e salvaguardar seus ativos. Ok, bacana, né? Isso aqui é só um texto ilustrativo aí do comando da questão. Qual o tipo de operação que garante o cumprimento de uma obrigação na compra de um bem a crédito em que a transferência desse bem móvel ou imóvel do devedor ao credor? Transferência do bem. Se é transferência do bem, esse bem é dado em garantia. Se ele é dado em garantia, ele é o que? Uma garantia real. Se é uma garantia real, nós já vamos tirar aqui aval bancário, que é uma garantia pessoal. Professor, fiança bancária. Fiança bancária é um produto bancário, né? Lembre-se daquele cara lá, do contrato lá de fiança, de locação, né? Contrato fiança, né? O cara não tem nenhum fiador para garantir seu contrato de locação, ele vai no banco, contrata esse seguro fiança. É isso aí. Esse é o contrato, então é um serviço, então não tem nada a ver de garantia. Ele paga por isso, né? Então está aqui, né? Aí nós temos aqui, ó, hipoteca, alienação fiduciária e penhor. Ok. Aí eu pergunto para você, o penhor é sobre coisas móveis ou sobre coisas imóveis, ou os dois? Penhor é somente sobre coisas móveis. Hipoteca, também, professor, né? Tudo bem, professor, nós temos alguns casos aí, né? Por exemplo, de imóveis, aviões, né? Navios, né? Que podem ser hipotecados, né? Mas, em regra geral, é coisas imóveis, perdão, né? Aqui está móveis, ó, imóveis, né? E outra não. Ou seja, só pelos conceitos básicos você consegue acertar a questão que é a alienação fiduciária, né? Vem de novo, qual o tipo de operação que garante o cumprimento de uma obrigação na compra de um bem de crédito, que é a transferência desse bem. Transferência para quem parou? Credor. Está aí, ó, do devedor ao credor. Exatamente. Gabarito, letra C, né? Aí, conseguimos chegar aqui à solução simples, né? Simples, simples, simples. Cara, você não vai errar uma questão de garantias bancárias, tenho certeza. Gabarito, letra C de casa, né? Ótimo, né? Finalizamos aí mais essa aula magnífica aí sobre alienação fiduciária, tá? Uma aula bastante detalhada, uma aula aí com profundidade necessária para que vocês aí acertem as questões. Michael Jordan, né? Temos que ser fiéis aos nossos planos. Não existem atalhos, né? Olha aí, gente. Então, temos que ser fiéis ao nosso plano, né? Eu digo isso porque eu sou um cara, eu falo que eu sou sistemático, eu sigo o meu plano, cara, tá? Eu sei que, eu sempre falo, cara, eu estou nessa caminhada aí da vida aí já há algum tempo aí,
E quando você tem um plano, cara, vão fazer de tudo para fazer você desfiar do plano, cara. Vai aparecer diversas situações, situações boas, situações ruins, mas você tem que conversar com o seu eu, falar, eu vou seguir meu plano. Porque, ó, segundo esse cara aqui, ó, um ícone do esporte mundial, tá? O Pelé do basquete, tá? O Pelé do basquete, né? Michael Jordan, né? Não existe atalhos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Clique lá